Olá, bom dia. Você sabe o que é um grupo reflexivo? O TJ do Maranhão tem um grupo reflexivo desde 2008, mas a gente não entende muito bem só quando fala essa palavra, grupo reflexivo. O que seria isso? Ele vem atrelado à Lei Maria da Penha, uma conscientização, vamos dizer, para os homens sobre a violência. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vem conversar comigo para nos dar toda a informação a respeito desse assunto que a gente não conhece também é a Edila Maria Batista Ferreira, que é analista judiciária e psicóloga. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Elda. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade, de falar em nome da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça sobre esse trabalho que nos é tão caro, né? Imagino, com relação Primeiro, vamos logo esclarecer o que é exatamente um grupo reflexivo. Olha, um grupo reflexivo, ele é um espaço de reflexão, especialmente, né? Então, como o próprio nome indica. Como o próprio nome diz, né? Ele é um espaço, né, de reflexão para homens denunciados por violência doméstica e familiar, no caso desses grupos realizados pelo Judiciário, homens que são encaminhados compulsoriamente, né, por uma decisão judicial, e que eles têm ali no Judiciário, além das outras medidas, né, que a lei prevê, que pode ter a ver com a responsabilização no sentido da punição, etc. O grupo, ele é um espaço de reflexão, ele é um espaço educativo, considerado uma intervenção educativa e psicossocial com esses homens, para refletir de fato, né, sobre as raízes ali da violência de gênero, o que os levou a essa situação, sobre essas relações, sobre mudanças de comportamento, sobre estratégias, né, como uma estratégia de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, é um trabalho com os homens, mas o objetivo maior é a proteção das mulheres. Isso, um trabalho com os homens de proteção às mulheres. Isso. Então, deu para entender que ele é basicamente para homens que, de alguma forma, cometeram violência contra a mulher. Quando a gente pensa assim, nos homens fazendo parte de um grupo reflexivo, quer dizer, refletindo sobre as ações que eles cometeram, que de alguma forma afetou a vida de uma mulher, isso é bem recebido por eles? Olha, é um desafio, né? Um desafio, claro, que como eles... Primeiro que não é um espaço habitual dos homens sentarem para refletir sobre essas questões, né? Mesmo que seja qualquer homem, né? Independente da justiça. E sendo encaminhado compulsoriamente por uma decisão judicial ou cumprindo a medida protetiva ou respondendo a um processo judicial, eles chegam de fato revoltados, se sentindo injustiçados, entendendo que aquela medida ela privilegia as mulheres de alguma forma, que ela veio para que eles não foram ouvidos, que eles estão sendo desprestigiados, né, que eles estão sendo, de alguma forma, punidos sem a devida oportunidade. Né? São injustiçados, é isso? Estão injustiçados. Mas a gente parte desse desafio de um homem que chega com uma motivação praticamente zero, né, para construir essa motivação com eles através dessa metodologia, e o que a gente vê, de fato, é que, com o tempo, eles se engajam a partir desses recursos, né, requer muita formação especializada, então eles vão se engajando, eles vão se desenvolvendo, e é muito gratificante vê-los sair. Nosso grupo tem 14 encontros, por exemplo, né? Esse grupo de referência que nós temos no Tribunal de Justiça. Então, ele sai realmente, muitos deles, a grande maioria deles, sai de fato apontando, né, relatando mudanças de atitudes, que um grupo foi, inclusive, um divisor de águas na vida deles, que se eles tivessem tido a oportunidade de participar de um espaço como esse, talvez eles nem teriam chegado à justiça. Não chegou. Quem participa de um grupo como esse? Por exemplo, a gente tem vários graus de punição para a violência contra a mulher. Tem a tornozeleira eletrônica, tem o distanciamento e tem a prisão. Quem participa desse grupo? Quem é convocado? Porque é compulsório, né? Não tem essa hora de escolher, não, né? Quem é que é convocado para participar disso? Olha, o grupo, ele tem uma metodologia, né, com alguns critérios. Então, o juiz encaminha os homens que estão... Aqui em São Luís, por exemplo, nós temos 4 varas judiciais. Então, tem homens que vão respondendo às medidas protetivas, estão respondendo às medidas protetivas de urgência, tem homens que estão respondendo ao processo judicial, como eu falei. Então, são homens que... não são todos os homens da violência doméstica que participam dos grupos. Os homens que cometeram, por exemplo, um feminicídio ou violências mais graves que requerem, ou que já estão presos, ou que estão respondendo outras punições, eles não participam do grupo, né? Então, participam dos homens, aqueles homens que estão respondendo naquele momento o processo, né, em liberdade. Então, o processo tem o seu andamento, entendi. E os homens também têm aquela oportunidade, como uma medida complementar, que não exclui outras previsões legais que a Lei Maria da Penha traz, como você falou, a tornozeleira, ou que eles venham a ser responsabilizados de outras formas, mas ele tem também essa estratégia. A Justiça do Brasil e do Maranhão tem oportunizado a esses homens também esse espaço de reflexão, e que tem
eles têm alcançado muitos bons resultados, por exemplo, como os índices de reincidência. Né? A média nacional de reincidência dos homens que participam dos grupos reflexivos é de menos de 5%, 4,18%. E a nossa experiência no Maranhão, né, que a gente já realiza desde 2008, com a experiência pioneira da primeira vara da mulher, o índice de reincidência é próximo de zero. Né? Então, isso é muito bom, né, se você alcança esse resultado. Ele é de 2008, então ele nasceu quase coladinho com a Lei Maria da Penha, né? Maria da Penha veio em 2006. Isso. E o grupo começou esse trabalho em 2008. Eu sei que isso é quase uma determinação da lei. Isso. Mas criar tão cedo assim, a gente saiu na frente, e qual é a nossa posição nesse ranking desse tipo de trabalho, Edila? Os grupos, eles têm uma previsão legal na Lei Maria da Penha, que ela é de 2006, né? Esse ano ela completa 20 anos. 20 anos a Lei já, Maria né? da Penha, 20 anos. Então, a lei fala lá em alguns artigos que os homens podem ser encaminhados, né, para um acompanhamento psicossocial, para um trabalho de educação e reabilitação. A lei não fala exatamente, não nomeia grupos reflexivos, mas as experiências que foram sendo desenvolvidas, né, foram apontando essa metodologia como a mais efetiva, né, nessa mudança, né, de comportamento, né, de reincidência em relação a essas situações. Então, em 2006 a lei faz essa previsão, em 2008 a gente começa aqui no Maranhão, começa a realizar esse trabalho. A primeira experiência foi aqui em São Luís, foi na primeira vara da mulher, e hoje a gente tem outros grupos no interior do estado já fazendo, não apenas no judiciário, mas no sistema de justiça, em parceria com outras instituições. Então, só lhe interrompendo, não é necessariamente o judiciário que pode fazer. Não, outras instituições também ligadas a esse trabalho podem fazer. Pode. Então, a gente tem em todo o Brasil o Judiciário fazendo, o Ministério Público, a Defensoria, em parceria com outras instituições, como as secretarias municipais, as universidades. A gente tem uma presença forte hoje de estagiários de graduação participando e até mesmo de voluntários. O Tribunal de Justiça do Maranhão tem um programa que chama Voluntários da Justiça, e também há possibilidade de voluntários que têm uma formação, que desejam uma experiência, construir uma experiência nessa área ou contribuir com essa área, também podem atuar. Eu fico imaginando assim, você falou lá no começo que eles não entram assim de muito boa vontade, né? Eu fico imaginando, eles já chegam se achando injustiçados, que não tem lei para os homens, só tem para as mulheres, né? Eles dizem muito, né? Que só tem a Maria da Penha, não tem um Zé da Penha, não sei se você nem se teria espaço para esta lei, Zé da Penha, né? Mas, enfim, se eles já chegam se sentindo injustiçados, que não tiveram oportunidade de ser ouvidos, de se explicar e tal, leva muito tempo até eles, tipo, se reconhecerem que precisam de ajuda, que precisam de mudança e que sozinhos eles não conseguem mudar e que esse tipo de trabalho, vamos dizer, é a saída? Olha, isso é um percurso, né? Então, a gente diz que cada homem chega num ponto do grupo reflexivo e ele sai também numa determinada posição, como se fosse uma corrida. Eles não saem na mesma posição, nem chegam na mesma posição, né? Mas a gente, na nossa experiência, né? Eu sou facilitadora dos grupos reflexivos há pelo menos 7 anos, a gente observa como a gente trabalha com uma média de 14 encontros, né? Porque o mínimo são 12 encontros por ali. Então, a gente percebe que até por volta do 5º encontro, mais ou menos, a gente já conseguiu uma adesão deles, né? Mais ou menos nesse trabalho. Então, a gente percebe que eles vão mudando desde a postura. Então, um homem que chega muito fechado, muito rígido, né, às vezes com boné, nem olha, né, especialmente para a mulher, porque é um trabalho feito em geral por uma dupla. Eu imagino que são mais mulheres coordenando esse trabalho para um grupo de homens. Eles já se sentem ameaçados. Pois é, em geral a metodologia ela prevê preferencialmente uma dupla de um homem e uma mulher, né? Justamente para representar o que são as relações de gênero, né? Então, estão ali um homem e uma mulher numa posição de igualdade, facilitando, que é como a gente chama, né, o profissional que faz esse trabalho, facilitando o trabalho. E aí, então, eles vão mudando a postura, eles vão aprendendo a escutar mais, eles não querem escutar, eles só querem falar o quanto eles estão injustiçados, então eles aprendem a escutar, eles aprendem a ouvir um ponto de vista diferente, né? A gente leva temas, cada encontro tem um tema, a gente traz temas para essa reflexão, e eles vão trazendo exemplos da vida prática, a gente traz outros homens que já passaram pelos grupos reflexivos como um elemento de motivação, para eles falarem de própria voz, isso ajuda na motivação e no engajamento. Então, a gente percebe ali na nossa experiência que por volta do 5º encontro, a grande maioria deles já está muito engajado com esse trabalho e já está mais aberto, né? Já está produzindo o que a gente espera, né? Que eles um trabalho construam no grupo. De convencimento, né? Um trabalho de convencimento. Mas sobre tudo isso nós vamos continuar falando no próximo bloco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, tomar aquela água, aquele café que a gente sempre fala aqui e a gente volta para conversar.
Já estamos de volta conversando aqui sobre o trabalho que é realizado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão de acompanhamento de homens que de alguma forma cometeram violência contra a mulher para refletir sobre suas ações e quem sabe a partir daí tomar novos posicionamentos a respeito disso. E eu estou conversando aqui com uma das facilitadoras desse processo, que é a Edila, vou chamar de Edila Batista, que faz parte desse processo. Você já está desde o comecinho quase, né? Eu entrei já com esse trabalho em andamento, né? Eu tenho colegas que iniciaram esse trabalho, por exemplo, aqui no Maranhão há mais tempo. Então, eu estou há mais ou menos 8 anos, né? Me envolvendo com esse trabalho dos grupos reflexivos. Já está um bom tempo lá, né? Eu cursei um mestrado onde eu fiz um estudo sobre essa experiência da primeira vara da mulher, entrevistando homens que passaram pelos grupos. Então, eu estou mais ou menos aí nesse tempo com essa prática. Porque o Maranhão, a gente pode dizer que o Maranhão tem um bom trabalho nessa situação de proteção às mulheres mais vulneráveis. Apesar do número de feminicídios que a gente tem aqui, a gente tem uma rede bem grande, que a gente costuma dizer que é o guarda-chuva, né? Que todo mundo pode ficar ali debaixo. Isso também facilita esse trabalho, né? Facilita. Assim, o trabalho com grupos reflexivos, ele não é desconectado dessa rede, né? Todo o trabalho com a violência doméstica é preciso que seja em rede, né? Então, a gente, de fato, no Maranhão tem uma rede de instituições, tem um departamento de feminicídio. Isso. A gente, inclusive, teve esse ano, a gente sabe que no ano passado, por exemplo, 2025, foi um ano que bateu recorde em relação aos feminicídios, desde a promulgação da lei do feminicídio em 2015. Foi o nosso ano mais difícil. Foi um ano de recorde, sim. E esse ano, 2026, aqui no Maranhão, a gente teve uma boa notícia da redução, né? A gente está com um índice de 33% de redução nos primeiros 5 meses desse ano de 2026 em relação aos feminicídios. Então, o grupo reflexivo, ele está nessa estratégia de proteção às mulheres, ele também busca a redução da violência, a prevenção do que a gente chama dessa escalada da violência, né? Porque às vezes a violência começa com a psicológica, a moral. Começa devagarinho, isso, né? Então o grupo é para quebrar esse ciclo de violência também, né? Ajudar a romper esse ciclo de violência e prevenir, inclusive, os feminicídios. Então é uma estratégia importante de proteção às mulheres. Eu sei que apesar da gente falar quase toda semana aqui sobre a questão da violência contra a mulher, a gente vê que ela continua acontecendo. Então, cada grupo que vocês pegam é o começo mesmo, né? Não tem como ser diferente, né? Porque se a cada dia não vou dizer que a cada dia, mas sempre estão acontecendo casos de violência. Cada um que chega lá é uma pessoa diferente que vocês têm que buscar o começo para fazer esse trabalho, né? Vocês acabam de entregar uma turma que, vamos dizer, ficou mais esclarecida, mas isso nem dá muita base para o trabalho que vem seguinte, porque eles podem ser completamente diferentes. Sim. Esse homem, né, ele vem por esse encaminhamento judicial e o processo segue, vamos dizer assim, né? E o nosso trabalho ele é um pouco diferenciado disso. Então, a gente, inclusive, não foca exatamente no fato, só no que ele fez, né? A gente foca na pessoa. Então, é essa pessoa que a gente vai escutar, é essa pessoa, é esse homem que chega, que a gente vai proporcionar um ambiente para que ele possa realmente falar, para ele possa refletir criticamente. Inclusive, eu falei que o grupo tem temas, né? Então, a gente reflete não apenas sobre a violência em si doméstica familiar, mas sobre o que é ser homem, como ele se construiu homem, quais foram as referências de homem, onde ele aprendeu a ser violento, né? Que outras referências ele pode construir a partir disso. Então, sobre família, sobre o ciclo de violência, sobre os impactos da violência, inclusive para os homens, né? Porque a violência ela não afeta só as mulheres, ela afeta também os homens, a saúde mental e vários outros aspectos. Então, eles entendem que isso é importante para a vida deles como um todo. E os resultados que a gente vê acontecendo no grupo reflexivo, por exemplo, depois desses 14 encontros, é que eles falam disso. Olha, eu hoje tenho mais consciência, quando a gente diz responsabilização, grupos reflexivos e responsabilizantes, é porque só refletir não basta. É preciso que essa reflexão, ela se reverta num posicionamento ético, num posicionamento diferente diante da vida. Então, quando ele começa a falar, do meio para o final do grupo, de que ele traz exemplos práticos de como a vida dele está mudando, como ele se posiciona nas situações de conflito, no trabalho, no trânsito, na vida dele, né? Às vezes com essa companheira, essa mulher que já não está mais, mas é a mãe dos filhos dele, ele vai precisar continuar se relacionando com essas mulheres, como ele está mudando com os filhos, como ele está tentando resgatar essas relações, não no sentido necessariamente de resgatar o casamento, mas do diálogo, da responsabilidade. Ele não vai deixar de ser pai porque ele cometeu a violência. Ele, muitas vezes, né, ele vai precisar conviver com aquele filho e
aprender, né, formas diferentes de se relacionar que não sejam pela violência. Então, quando eles trazem isso, e a gente tem instrumentos para isso, né, a gente faz uma entrevista inicial com eles antes de entrarem no grupo reflexivo, para entender o que eles pensam ali quando eles estão chegando. A gente tem toda uma metodologia reflexiva, com dinâmicas, com vídeos, com notícias, com diversos instrumentos que a gente usa, né, como o que a gente chama de disparador da reflexão. E aí depois a gente faz uma síntese do que foram os aprendizados do grupo naquele encontro, por exemplo, ao longo daqueles ciclos, né? E no final a gente também tem instrumentos de avaliação, né? De autoavaliação, como é que ele se percebe saindo dali, o que junta com a nossa própria percepção, né? De como ele tem apresentado, vamos dizer assim, mudanças de comportamento, não só do que ele vê, mas do que ele fala que outras pessoas veem nele. Porque a gente pode pensar, o homem é violento, ele é natural, mas às vezes é o que ele viveu a vida inteira, Sim. né? É o que ele viveu a vida inteira. É estrutural exatamente por causa disso. Foi a realidade que ele conheceu e que ele passa a repetir. Quando ele se confronta com ela, eu acho que dá um certo choque mesmo, né? Sim, e às vezes essa reação deles é agressiva até por isso. Não é só porque eles concordam com aquilo, porque é como assim, tudo bem, eu fui assim até esse momento e agora, como é que é ser diferente? Eu não sei. Como é que eu vou fazer? Então isso dá medo, e a gente compreende isso. Então não é passar a mão na cabeça dos homens. Eu vou passar a ser fraco agora, né? Exatamente. Isso é coisa de homem, divide tarefa. Exatamente. Como é que eu me sinto quando minha mulher começa a trabalhar fora e está tendo uma renda, eu estou desempregado? Porque às vezes a violência vem dessas situações. Exatamente, quando ele não aceita que a mulher vai trabalhar fora, quando ele não aceita que ele é violento com o filho e ela entra naquela defesa ali do filho de uma forma mais, né? Quando ela reage de uma determinada maneira, quando ele espera determinados... Ele tem uma visão rígida sobre os papéis de gênero, ele espera que a mulher seja isso e o homem seja aquilo. E quando essa mulher não faz exatamente aquilo que ele espera, ele age de forma violenta muitas vezes. Então isso é cultural, isso tem a ver com a vida dele particular, mas tem a ver com a estrutura social machista, patriarcal que a gente vive ainda. E isso é refletido no grupo. Aprendeu que o homem tem que ser forte, tem que ser provedor, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quando ele não consegue ser, vamos dizer, a via de escape dele é a violência. Isso, que ele não chora, que ele não demonstra emoção. Que o homem não pode chorar, o homem não pode deixar a mulher sair sozinha. Quer dizer, ele aprendeu tudo aquilo ao longo da vida. Eu sei, a gente não está defendendo o homem aqui, não, gente, viu? A gente está só falando. Entendendo que isso é parte do processo. Isso parte do processo. Reflexivo, porque se isso não é refletido, não há mudança. Exatamente. Né? Não adianta a gente ficar falando aqui se eles sozinhos, não. Se eles, ajudados por um grupo desse, não conseguirem enxergar essa realidade, que é a realidade deles, né? E não adianta falar só de lei, né? Porque não é só a lei que vai fazer a mudança, é uma mudança cultural, uma mudança subjetiva. E é isso que, não só os psicólogos, né? Eu sou psicóloga e tem muitos psicólogos atuando nessa frente, né? Porque tem muitos psicólogos das equipes judiciárias, nas equipes do sistema de justiça, e nas secretarias que também, e outras instituições que são parceiras desse trabalho, no Maranhão, no Brasil, mas também de outros profissionais, né? Do direito, da pedagogia, do serviço social, das ciências sociais. Tudo então, que está envolvido dentro desse processo de reabilitação, né? Nesse processo, né, educativo, psicossocial. Então, diversos profissionais podem participar desde que tenham informação específica. Ótimo. Então, você ficou sabendo um pouquinho mais como é que funciona um grupo reflexivo de responsabilização de homens que, de alguma forma, estão envolvidos com violência contra a mulher e essa tentativa, eu vou dizer tentativa, que às vezes consegue, né? Porque a gente vê que o número de reincidência é muito pouco, deles enxergarem a realidade de outra forma, uma realidade que eles aprenderam a ver deturpadamente e que precisam mudar porque os tempos mudaram, né? Porque os tempos mudaram e que a gente também precisa de respeito. Só por isso, a gente precisa de respeito. Edila Batista Ferreira, muito obrigada por todo... Primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, eu acho que é super importante. Se um homem for conscientizado de que violência contra a mulher não é a saída para coisa nenhuma, já está valendo o trabalho. Se uma vida de mulher for poupada, também já está valendo o trabalho, né? Exatamente. Então, parabéns por esse trabalho todo e obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a todos que acompanharam esse programa. Ok, bom dia para você. Bom dia para você que, como eu já disse, ficou sabendo um pouco mais sobre esse trabalho e pode, se você se interessar, pode saber muito mais. Acessa o site do TJ, eu acho que tem todas as informações lá. Temos publicações técnicas sobre esse trabalho. Isso, você vai ficar sabendo muito mais a respeito. Tchau e até a próxima.